Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. São 7h21 e o nosso contato agora é com Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do DIEESE. Bom dia, Patrícia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela participação. Boa semana, uma semana decisiva para as eleições municipais em todo o Brasil. A gente vai falar de um problema que atinge principalmente os trabalhadores de menor renda. O DIEESE realizou mais uma pesquisa do custo da cesta básica que demonstrou o aumento dessa cesta básica em 15 das 17 capitais pesquisadas, e São Paulo registrou quase R$ 600 de custo. Sua avaliação dessa pesquisa, a situação só piora para o trabalhador, Patrícia? A pesquisa, infelizmente, ela vem mostrando que a situação vai ficando cada vez mais difícil para o trabalhador brasileiro. A cesta básica em São Paulo foi a capital mais cara, ela chegou a quase R$ 600, e a gente observou aumento na maior parte delas. E, principalmente, os produtos que estão aumentando, eles são os mesmos, né? Óleo de soja, arroz, carne bovina. E agora, entre setembro e outubro, a gente observou também um problema no tomate e na batata. Eles tiveram aumento de preço, provavelmente pela safra, né? A safra terminou a colheita da batata, então começa a diminuir a oferta e o preço aumenta. E a mesma coisa com o tomate, por conta do calor excessivo. O tomate, então, ele chegou no mercado em grande quantidade antes e agora começa a faltar e a pressionar também o custo o preço, e o consumidor tem que pagar um pouco mais para poder comer o tomate. Então, a gente começa a ficar num momento muito complicado, porque quando a gente olha especificamente para São Paulo, a gente observa que o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele gasta mais da metade desse salário mínimo para comprar uma cesta básica, e lembrando que esse valor de R$ 600 é uma cesta básica individual. Então, se ele ainda tem que alimentar a sua família, ele vai gastar muito mais e provavelmente não vai ter renda. Então, a gente fica muito apreensivo com esse resultado e mais apreensivo ainda com a falta de ação política do governo para tentar resolver esse problema. Patrícia, a gente percebe que o aumento no preço desses alimentos também é resultado de uma política desastrada do governo no que diz respeito à regulação desses estoques, né? A Conab foi desmontada, o que levou, por exemplo, o preço do arroz a explodir no Brasil. A gente observa que há a lógica do atual governo é que o agronegócio ele siga em lucro. Então, a taxa de câmbio ela é mantida nesse patamar desvalorizado. Então, para o produtor é muito interessante mandar o seu produto para fora e não deixar aqui onde a demanda ela está retraída por falta de renda e por conta da pandemia. Então, eles estão mandando todo o produto de qualidade para fora. Os embarques de arroz, os embarques de soja para a China, a carne bovina brasileira de melhor qualidade também vai para fora do Brasil. E a gente aqui acaba pagando muito mais por esses produtos, e para a população de baixa renda, para o trabalhador de baixa renda, de um salário mínimo, a carne bovina de primeira ela acaba ficando cada vez mais longe da sua mesa. É impossível comprar no momento em que o salário reduz e o preço aumenta. O governo abandonou também, ele vem abandonando as políticas agrícolas de estoques reguladores. Então, o desmonte da Conab, a falta de investimento na economia agrícola familiar, então, da agricultura familiar, perdão. Então, tudo isso faz com que a população venha sendo penalizada e o agronegócio lucrando no momento em que todo o resto do mundo se encontra numa situação de pandemia. É importante a gente observar que para o governo, quando a gente olha a inflação especificamente, ela está dentro de um patamar ainda aceitável, que faz com que ele não tenha nenhuma vontade política de mudar o que está acontecendo. A população de baixa renda está sendo penalizada e não há nenhuma política no sentido de minorar esse dano para essa população.
Por quê? Porque dentro da macroeconomia, a inflação ainda está dentro da meta. Então, analistas do mercado financeiro dizem que nesse momento não há nada a fazer, que qualquer intervenção pode ser nociva para o mercado, mas a gente sabe que está sendo nociva, sim, para o trabalhador brasileiro, para a população brasileira. Então, a gente acaba pagando muito pelo lucro de um grupo muito pequeno de produtores e de pessoas no país. Pois é, Patrícia, você falou uma coisa muito importante, a inflação, de um modo geral, segundo o governo, está dentro da meta. Mas quando a gente vai olhar o custo dos alimentos, só no último ano são mais de 25% de inflação, e neste ano mais de 17%, quase 18% no custo específico dos alimentos. E lembrando que o trabalhador, basicamente, utiliza seu salário, seus recursos, para comprar comida, pagar aluguel e, male, comprar uma peça de roupa ou usar no transporte, né? Infelizmente, né, a renda menor, ela faz com que o trabalhador tenha que ter uma estratégia para sobreviver nesse momento. O que ele vai comer? O arroz começa a ficar impossível de se pagar. Você vai comprar o arroz é um alimento básico. O feijão também subiu muito, e o fato dele não ter subido especificamente entre setembro e outubro não significa que ele já não esteja num patamar muito alto de preços. Então, você tem também óleo de soja, são produtos tão básicos que acabam impactando muito e sem a alternativa de substituição. Porque você vai comprar o que no lugar do óleo de soja, se tudo está subindo, o leite subiu, a manteiga está mais cara. Então, você começa a ter dificuldade efetivamente para viver. Mas não parece não ser prioridade. Além disso, acho que olhando especificamente na inflação, a gente tem também que o gás de botijão vem subindo de preço por conta da política da Petrobras, a gasolina também. Então, enfim, você começa a ficar num momento em que a população de baixa renda sem emprego, no momento ainda de pandemia, sem nenhuma política de retomada de crescimento, ou ter nenhuma política específica para que haja emprego, renda, e com uma redução do auxílio emergencial. Hoje o auxílio emergencial ele com meia cesta básica em São Paulo. Então, é uma situação extremamente complicada. Agradecer a participação de Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do DIEESE, fazendo uma avaliação do resultado da última pesquisa realizada pela entidade com o custo da cesta básica, que apontou o aumento em 15 das 17 capitais pesquisadas aqui na cidade de São Paulo, quase R$600 o custo dessa cesta básica. Patrícia, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Abraço para você e a gente continua em contato. Um abraço, muito obrigada. Conversamos com a Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.